Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. E o assunto de hoje, feedbacks. E nós vamos fazer um link de feedbacks com reconhecimentos, que é um conceito da análise transacional. Então, para você que é líder, está à frente de pessoas, você não pode perder o assunto desse podcast, porque é uma ferramenta muito importante e poderosa para você fortalecer a sua liderança. E hoje, novamente, aqui com o meu parceiro, Giancarlo Seron. Giancarlo, seja bem-vindo. Olá, Luiz. Olá a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, poder falar hoje de um assunto tão importante quanto é o feedback e o reconhecimento. Pois então, esse é um assunto que, por onde a gente passa, treinamentos, capacitações, é um assunto que sempre está em evidência e é um desafio para as lideranças utilizarem de maneira estratégica esta ferramenta. Então, hoje, vamos especificar esse assunto, não é, Giancarlo? Sobre a luz da análise transacional. Vamos entrar em alguns detalhes, né, sobre essa ferramenta, como você falou, tão poderosa e tão necessária hoje dentro das organizações, principalmente, né? Com certeza. Então, vamos começar, Giancarlo, conversando sobre o que é feedbacks. Então, como é que nós poderíamos explicar de uma maneira simples aqui para quem está nos assistindo o conceito de feedback? Então, autores modernos aí que vêm trabalhado, né, com o conceito de feedback. Vou fazer aqui uma regressão histórica, me permite? Claro. Porque a gente fala do feedback, da onde vem isso? Então, a gente olhar os primórdios da administração, né? Administração científica, depois a administração humana, então lá com Taylor, depois Fayol, etc. E aí a gente vai chegar no momento em que Maslow criou a pirâmide de necessidades, né? Lembra das necessidades humanas, fisiológicas, e lá na pirâmidezinha, no topo da pirâmide, nós temos autorrealização, né? Então, são necessidades que o ser humano tem e precisam ser supridas. Esses fatores foram sendo trabalhados ao longo das décadas, né? Tivemos aí teoria X, teoria Y, fatores de higiene, enfim, uma série de construções metodológicas e teóricas que foram sendo construídas ao longo de décadas. Mas o feedback não era uma ferramenta ainda, assim, não era algo com muita atenção. Ela, a partir da década de 90, ela começou a ter mais visibilidade. Tivemos autores como Peter Senge, né, e outros autores aí mais conhecidos que começaram a abordar a questão humana, mais no sentido da coerência dentro da organização, de ouvir as pessoas, de poder realmente dar voz ao trabalhador ou às pessoas que estão ali, os colaboradores, os funcionários, né? Então, é uma construção que veio sendo acontecendo ao longo das décadas. E hoje a gente fala muito em feedback, né? Ou escuta muito. Olha, preciso dar um feedback para uma pessoa, né? Preciso dar um feedback para isso. A gente começou a olhar muito o feedback também, Luiz, quando a gente percebeu, as empresas perceberam a necessidade de trabalhar a avaliação de desempenho, a gestão do desempenho. Né? Então, na gestão de desempenho, vamos dar um feedback para as pessoas, né? O que é o feedback, né? Ou seja, eu dar o retorno, né? Na questão literal, é retroalimentar aquela ação que você teve. Eu vou te dar um retorno, né, ao emissor da ação que ele fez. Então, eu vou dar um feedback para o Luiz em relação a uma tarefa que o Luiz fez. Ou deixou de fazer? Claro. Né? Então, eu vou dar um feedback, eu vou te dar um retorno sobre essa ação que você acabou de realizar ou não realizar, de acordo com aquilo que era esperado por aquela pessoa ou por aquela organização. De forma bem simples. Né? Interessante, Giancarlo, você trazendo esse conceito de feedback, até nesse contexto histórico, né? E até complementando o que você está trazendo, eu entendo que o feedback, ele é uma informação, no sentido do outro entender como que o comportamento dele
está impactando ali no ambiente organizacional, no ambiente da equipe. Então, o feedback é uma informação que pode ser positiva e que pode conter informações sobre aspectos de desenvolvimento, né? E é um retorno com uma informação de aspectos de desenvolvimento. Agora, Giancarlo, eu penso que é importante nós conversarmos também aqui, como o nosso foco aqui desse podcast é para lideranças, eu acredito que é importante nós conversarmos também qual é a finalidade de uma maneira assim, específica dos feedbacks para quem está na posição de liderança. Como que essa ferramenta pode ser útil para os líderes? Então, eu entendo que assim, Luiz, o feedback ele é uma ferramenta muito poderosa e principalmente a gente está falando para as pessoas que estão numa posição de liderança e estão exercendo uma gestão de pessoas. Vejam, uma pessoa, 10, 20, enfim, né? Um grupo de pessoas. Então, é importante porque ele permite essa troca de informações, como você falou, né? Esse retorno do quê? De uma informação, de um dado, de um fato. Né? Permite alinhar esse dado e fato a uma expectativa. O que eu espero do Luiz enquanto colaborador? O que o Luiz fez ou deixou de fazer? Então, esse alinhamento, né, que o gestor faz com o indivíduo permite, né, ao indivíduo poder entender a sua postura, o seu comportamento, a sua competência e alinhar essa postura que ele tem, a expectativa da organização e a sua mesmo. Então, a organização também vai alinhar a expectativa que o colaborador, o funcionário tem em relação à empresa e a empresa em relação ao funcionário. E aí, a gente começa a fazer um diálogo, né? Um diálogo construtivo. Então, é uma ferramenta que pode trazer clareza, né, para o relacionamento ali, liderança e liderados. Como é que você vê isso, Giancarlo? Vai trazer clareza, e depois eu vou comentar algumas questões também, onde a gente vai observar que vai auxiliar a organização e o líder a resolver um número muito grande de situações. Porque ela é prática, né? A gente não vai, eu vou fazer um feedback, vou dar um feedback, mas eu necessariamente preciso ter uma ação, ou falar com as pessoas, né? E aí, talvez, o feedback é muito necessário, mas ele precisa de uma coisa fundamental, que o líder se perceba também, esteja preparado para dar esse feedback. Porque não é fazer o feedback de qualquer jeito. Né? Claro, tem técnica. Tem técnica. Né? Tem requisitos, digamos assim. Depois a gente vai falar sobre isso. Mais né, adiante Luiz? a gente especifica a técnica, na então. prática, né? Porque tem técnica, tem método, tem jeito de fazer. Tá? Porque senão você perde a oportunidade. Você tem uma excelente ferramenta, mas você acaba deixando de usar essa ferramenta poderosa, perdendo a possibilidade de transformar isso, de fazer com que o teu colaborador possa se desenvolver efetivamente, que é o objetivo do feedback. Né? Então, não é dar feedback por feedback. Por isso que, às vezes, Luiz, eu vou olhar uma questão, às vezes, até negativa. Mas isso nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, aguardem, né? Aguardem aí que tem muitas novidades para vocês sobre esse tema. Isso traz, assim, uma ferramenta de gestão do líder, de forma de manejar a sua equipe, conduzir resultado, alinhar expectativa, ter produtividade, né? reduzir conflitos. Então, tem uma série de pontos aí super importantes para a liderança. E até complementando o que você está trazendo, Giancarlo, o que eu percebo? Vamos pegar ali o funcionário recém-contratado. Então, ele precisa entender quais são as regras de funcionamento da empresa, quais são os combinados, mas esse novo colaborador, ele fica ali naquela expectativa. Será que estou indo bem ou não? Quais são os aspectos que estão positivos e quais são aqueles que podem ser melhorados? Então, se esse novo colaborador ele recebe essa informação do seu gestor, então é possível que ele entenda, estou indo no caminho certo, e também compreenda os aspectos que precisa de desenvolvimento para ele se integrar bem
no ambiente organizacional. Então, veja só, é uma ferramenta bastante importante para que um novo colaborador seja bem integrado à empresa. E aqueles colaboradores que já estão há bastante tempo na empresa, que já têm assim, o seu plano de trabalho todo definido, também é importante que esse novo colaborador compreenda como estão os seus resultados. Então, o que a empresa espera e o que ele está entregando. Então, a ferramenta de liderança, ela vai ser muito potente nesse aspecto também, no sentido de dar informações a esse colaborador sobre a sua eficácia no contexto organizacional. Porque no contexto organizacional, cada pessoa precisa entregar resultado. Cada um entrega o seu resultado, cada setor entrega os seus resultados e cada parte precisa receber informações sobre como está o seu desempenho. Então, essa é uma das grandes finalidades também do feedback no contexto da liderança. Muito bem, Giancarlo. E é claro, o nosso assunto aqui é análise transacional na prática. Então, qual é o conceito, Giancarlo, da análise transacional que tem esse link com feedbacks? Vamos lá, então. Né? Dentro da análise transacional, a gente pode observar que Eric Berne ele fez uma descrição de uma das fomes fundamentais do indivíduo, que é a fome de reconhecimento, né? A fome de relacionamento. Então, a gente vai olhar isso na tela, vai trazer como carícias, né? No tema carícias. Né? Carícias ou reconhecimento é o mesmo termo, né? Eu utilizo assim como mesmo termo, por quê? Porque a carícia está relacionada, né, com uma unidade fundamental, né, uma fome fundamental, ancorada na necessidade de se reconhecer o indivíduo pelo que ele é e pelo que ele faz, que tem a ver com reconhecimento. Sim. Estou reconhecendo o Luiz pelo que ele é e pelo que ele faz. Estou reconhecendo cada pessoa dentro desse aspecto. E isso é uma fome. Por que é uma fome, né, que o Berne traz? Porque isso não, uma vez suprida, não quer dizer que nossa necessidade aqui relacional, por exemplo, está resolvida. Nesse momento, nossa fome está satisfeita, mas a fome volta. É constante, então, uma necessidade constante. Ela é permanente, né? E ela precisa ser saciada de forma contínua, porque é uma fome, né? Enquanto o indivíduo estiver vivo, eu vou ter essa fome, né? Então, e ela é fundamental, porque assim como o alimento ele é necessário para o crescimento físico do indivíduo, o relacionamento, a fome relacional é necessária para o crescimento psicossocial do indivíduo. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Feedback com reconhecimento. Porque dentro da organização existe um meio psicossocial. E eu preciso olhar as necessidades psicossociais das pessoas. Porque todos nós temos uma fome relacional dentro da organização, dentro do indivíduo como si, né? Eu tenho uma fome relacional, você tem cada um de nós pode expressar isso de uma determinada maneira. Então, o reconhecimento tem a ver com essa questão que nós estamos falando do feedback. Então, os feedbacks, além de ser uma ferramenta de liderança e de proporcionar desenvolvimento para o colaborador, também faz parte de uma necessidade humana. Faz parte de uma necessidade humana. Por isso que é fundamental. E aí tem um conceito de Erskine que ele diz assim que a satisfação da fome relacional, ela passa pela consciência do indivíduo das suas necessidades relacionais, né? Que ele tem sobre si mesmo e sobre o outro na relação interpessoal, e que permite, né, e também do comportamento do outro nesse relacionamento. Então, porque ele é a pessoa que vai receber esse reconhecimento e entender se isso satisfaz ou não a sua necessidade. Você veja que eu preciso do outro, né, e da forma como o outro vai responder, isso vai saciar ou não a minha fome. Então, eu tenho que ter consciência dela e entender de que forma que isso se está me atendendo à minha necessidade ou não.
E é interessante o que você fala, Giancarlo, e vocês que estão nos assistindo aqui, mais adiante nós vamos falar da consequência da ausência de reconhecimento. Exatamente. Né? E agora sim, Giancarlo, vamos especificar como é, na prática, como que os reconhecimentos são conhecidos, quais são os termos, para quem está nos assistindo entender isso e já ter um caminho para aplicá-los no dia a dia. Então, o reconhecimento, assim, ele tem algumas, não sei se vou chamar de regrinhas, mas alguns pontos importantes que a gente observar, né? Então, o reconhecimento, ele pode ser direto, né? Ou melhor, pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Então, eu posso, sendo positivo, elevar a tua autoestima, né? Para que você se sinta bem. Vou te dar um reconhecimento, né? De forma positiva, para que eleve a tua autoestima, você se sinta capaz, você possa se desenvolver mais. Tá? Ele pode ser negativo. Eu posso rebaixar a tua autoestima, posso reprovar a sua conduta, posso bloquear o teu crescimento. Então, ele tem um viés positivo e um viés negativo nesse aspecto, certo? Também, ele pode ser, aí em relação à aceitação, ele pode ser condicional ou incondicional. O que eu quero dizer com isso? Condicional é quando eu condiciono, eu vou te dar um reconhecimento por aquilo que você faz. Luiz, olha, você é um cara 10, as tuas palestras ali, você tem muita competência na sua oratória, na sua comunicação. Eu acho você uma pessoa fantástica por isso. Então, quer dizer, tem uma condição. Tem uma condição. Estou te dando um reconhecimento condicional. Agora, eu vou dar um reconhecimento incondicional. Eu estou dando um reconhecimento pelo que você é. Você é uma pessoa, um amigo fantástico. Gosto muito da tua companhia. É um reconhecimento incondicional. É pelo que a pessoa pelo que você é. Então, são dois aspectos fundamentais. Aqui, me permita já ir fazendo uma distinção com o feedback. O feedback, ele está muito mais ligado à ação da pessoa. Então, muitas vezes, a gente vai observar que ele está muito ligado à condição. Você pode... você fez um trabalho bacana, o teu trabalho está legal, ou não está ok o teu trabalho. Então, eu estou muitas vezes condicionando apenas o meu feedback para a condição, para o que a pessoa fez. Então, no ambiente organizacional, o mais comum de ser percebido é o reconhecimento condicional. Que pode ser positivo ou negativo. Né? Aí há várias, às vezes, discussões sobre o que é negativo ou positivo. Também é uma questão em relação à intenção do feedback, né? Qual que é a intenção de dar o reconhecimento, né? Se ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é honesto, ele é voluntário. Estou dando esse reconhecimento para você porque eu quero, porque eu não tenho nenhuma intenção. Né? Se tiver uma intenção, ele pode ser o que a gente chama de plástico ou falso, né? Porque eu vou dizer assim, Luiz, você que é um cara que manja muito de vídeo, você não quer fazer uma publicação para mim desse material? Vem um pedido na sequência. Exato. Então, há uma intenção oculta, né, nesse reconhecimento. E ele não é um reconhecimento verdadeiro, porque ele está embutindo ali um pedido implícito, né? Então, ele pode ser verdadeiro ou pode ser, né, ou pode ser aí falso. Tá? Também a gente pode olhar que ele pode ser direto ou indireto. Então, estou conversando com você aqui, estamos de forma direta, vou pontuar isso. E pode ser indireto. Quer dizer, então, tem pessoas que esquecem de fechar a porta ou apagar a luz quando sai. Estou querendo falar de algo para você, mas eu não estou assumindo a responsabilidade por aquilo que eu estou falando. Não tem clareza. Não tem clareza. Eu como se alguém, entendeu? Eu estou dando uma indireta para alguém, por isso que é indireta, né? Na AT a gente fala que tem uma mensagem oculta. Exatamente. Tem mais informações do que
as palavras expressas. Exato. E aí eu não assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou falando. Se você me interpelar, eu vou dizer, não, mas é porque tem alguém, eu não estou falando de você. Né? Então, eu não quero assumir a responsabilidade de realmente olhar nos teus olhos e falar o que é preciso, né? Com clareza, com assertividade. E, por último, e não menos importante, Luiz, é que o reconhecimento ele pode ser verbal, então, da maneira que eu falei, ou ele pode ser não verbal. Eu posso simplesmente fazer uma careta aqui, né? Eu posso ter um gesto, ter uma postura, e o simples fato de eu fazer isso já está dando para você... Já é uma informação. Uma informação, que é um reconhecimento. E aí uma questão super importante, né? O que a gente fala é representado pelo corpo. Né? O corpo fala, né? Há os livros aí a respeito dos gestos, das posturas, né? Da importância de entender a nossa dinâmica corporal. E o líder tem que ficar muito atento a isso, porque a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Eu estou falando uma coisa, mas meu corpo está dizendo outra. Não há coerência. Né? Então, quantas vezes a gente pode estar falando uma coisa para querer agradar alguém, mas o meu corpo está dizendo que eu não estou muito contente com isso. Então, quer dizer, se não houver coerência, não vende a informação, não há consistência. Não há consistência, porque dentro da própria análise transacional, a gente vai olhar que uma das formas de transação é a mensagem ulterior. Aquilo que eu falo não é uma mensagem social, mas a mensagem psicológica é meu corpo que está dizendo. Então, não há coerência, a comunicação aí já está trancada, né? Então, eu não vou atingir o resultado que eu espero obter de um reconhecimento, porque a mensagem não está clara, ela está aí, tem uma mensagem embutida e que ela compromete todo o processo. Então, olha que bacana, nós estamos falando aqui sobre feedback, sobre a perspectiva da análise transacional, e aí então nós estamos aprofundando aí na técnica, né? E em resumo, veja só, para você que está nos assistindo, os reconhecimentos da análise transacional, então, eles são divididos em dois grupos, condicionais ou incondicionais. Os mais potentes são os incondicionais, porque não tem uma condição, ele está relacionado ao que a pessoa é, ao ser, né? E depois disso, eles têm mais duas subclassificações. Então, os condicionais são classificados em condicionais positivos, que elevam a estima, faz a pessoa se sentir bem, e os incondicionais negativos. Esses são muito potentes, no entanto, no aspecto negativo. É quando toca lá no fundo da pessoa, quando alguém diz assim, eu não gosto de você, né? Você é uma pessoa difícil, né? Eu odeio estar junto com você. Então, quer dizer, olha só a potência desse tipo de informações para a estima do indivíduo. Então, os incondicionais têm esses dois vieses aí, positivo e negativo, e eles são os mais potentes, e já os condicionais, eles referem-se a uma condição. Quando ele é positivo, ele indica que, olha, continue por esse caminho, você está indo bem. Então, quando a pessoa recebe, ele tem esse efeito. Já o negativo, então, se ele for dito de forma assertiva e com uma intenção de contribuir com o desenvolvimento de outro, então ele pode ser um reconhecimento, mas que é um feedback que vai ajudar no desenvolvimento do outro. E de forma geral, isso é importante, não só para quem está na posição de liderança, mas para quem quer se desenvolver. Isso. E é importante a gente destacar, às vezes há uma confusão, né? Quer dizer que eu não posso dar um feedback, um reconhecimento negativo? Vamos lá. O que é negativo? Negativo pode ser o fato, a informação que você, né, sobre o que você vai falar. Então, assim, aconteceu algo desagradável, algo, né, vamos colocar assim, não adequado, e eu preciso falar sobre isso, ok? Agora, para falar sobre isso, eu não posso desqualificar a pessoa, bloquear o seu desenvolvimento, porque aí não faz sentido.
Né? O fato é inadequado, o fato é de uma forma, vamos chamar assim, negativo, mas eu vou falar sobre esse fato, sim, eu preciso falar sobre ele. Agora, a abordagem é que não pode ser negativa, porque se eu quero que você melhore, se desenvolva, que você cresça, não é batendo em você que isso vai acontecer. Então, eu preciso usar de uma forma positiva esse fato negativo, trabalhar esse fato negativo de uma forma positiva. Então, tem a ver com o que você disse antes da intenção. Da intenção. Porque eu não quero humilhar a pessoa, eu não quero, como diz assim, ocasionar uma dor, né? Eu quero que a pessoa se desenvolva, que ela cresça, né? Por isso que é um diálogo emocionalmente saudável, né? E é interessante para você que está nos assistindo aqui, nós já comentamos aqui em podcasts anteriores sobre estados de ego, que é um dos instrumentos da análise transacional e que aí, nesse caso, precisa do estado de ego adulto para entender o que fazer, qual é a melhor alternativa. Isso tem a ver com posições existenciais, que é quando nós falamos da oqueidade. Então, é interessante, quando a gente fala de análise transacional, nós estamos falando aqui de forma específica desse instrumento, que é o reconhecimento, com esse link com feedbacks, mas todos os conceitos da análise transacional estão integrados. Então, ou seja, para dar um reconhecimento condicional negativo para contribuir com o desenvolvimento do outro, é necessário que a pessoa esteja bem e que utilize também os outros conceitos de análise transacional para ter assertividade na intervenção. Olha que fantástico, né, Giancarlo? A análise transacional. É muito potente nesse aspecto, né, Luiz? Porque, assim, quando a gente faz... A gente até pode falando aqui da relação que teria da análise transacional com feedback, né? Eu imagino que, assim... feedback a gente escuta até que tem, hoje, alguns autores trazem algumas... vamos fazer um feedback construtivo, vamos fazer um feedback pode ser construtivo, algumas teorias, né? Feedback construtivo, corretivo, significante. Tem um monte de denominações. Um monte de denominações. Na verdade, o próprio termo feedback, eu tenho uma certa, vamos falar assim, restrição, né? Porque... o feedback, ele nessa construção histórica que eu estava trazendo, a gente olha muito uma questão de controle. Ele dá muito, ficou marcado um pouco por essa questão de controle. Até tem um termo pejorativo que eu não vou falar aqui, que o pessoal fala, vou receber um, né, back. No ambiente organizacional é bem comum. Pontinhos back, né? Sim. Por quê? Porque ficou marcado pela má forma de utilizar isso. Né? Então, quando alguém fala que vai receber um feedback, ele já fica desconfiado. Em algumas empresas tem os colaboradores podem ter uma percepção negativa. Exato. Né? Por quê? Porque ele, ao longo do tempo, ele foi mal utilizado. E aí eu olho muito a questão do reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento e estímulo, ele tem muito mais potência do que o feedback. Falar em feedback. Né? Porque há algumas coisas, o feedback corretivo, é o que eu estou falando. Quando alguém fala, né, do corretivo, vai lembrar o quê? O que o pai dizia, tem um vínculo parental. Moleque, eu vou te passar um corretivo, hein? Nossa. Então, pode vir essa mensagem lá do passado. Então, não acredito no feedback corretivo. Feedback construtivo. Cara, você não constrói... É uma informação, né? Você não constrói comportamento, você desenvolve comportamento, você estimula o comportamento. Então, eu uso um pouco dessa semântica que eu acho que não é tão adequada, né? Um feedback ofensivo. Não, feedback ofensivo é grosseria. O cara é rude, é grosso, né? Tem uma comunicação agressiva. Então, isso não é feedback. Então, feedback, se a gente quiser olhar uma ferramenta válida, vamos olhar dentro de um enfoque, na minha opinião, um enfoque do reconhecimento do estímulo. Porque o objetivo de dar um feedback, ou como o próprio reconhecimento traz, é o quê? É desenvolver o indivíduo. Tá? É desenvolver o indivíduo para que ele possa
crescer e ter as suas potencialidades mais afloradas. Uhum. Então, na organização, eu preciso fazer crescer isso. Uhum. E aí, o reconhecimento faz toda a diferença. Então, os feedbacks aqui no contexto que nós estamos falando, a partir da análise transacional, dá muito mais subsídio para a liderança, de entender as causas emocionais, as necessidades internas emocionais dos indivíduos, né? E também a forma como externalizá-lo e conduzi-lo, né, de uma maneira eficaz. Isso. E aí você comentou anteriormente algo muito importante, Luiz. Eu preciso estar emocionalmente adequado. Porque o feedback, veja, ele vai olhar a questão, a gente estava falando, do enfoque às vezes muito mais prático, né, de comportamento, de ação. Mas se eu olhar de um ponto de vista do reconhecimento, o reconhecimento como uma unidade psicológica do indivíduo, uma unidade emocional, eu também preciso estar preparado para lidar com essa questão emocional. Certo? Então depende do nível de maturidade psicológica da liderança. Exatamente isso. Por quê? Porque se eu, líder, não tiver capacidade emocional de lidar com essa situação, eu posso conhecer muito bem o problema a ser resolvido, mas eu não tenho capacidade de passar isso e mobilizar o indivíduo emocionalmente. Porque o que vai motivar a pessoa? É o aspecto emocional. E aí o feedback, por isso que ele é uma ferramenta maravilhosa, né? O reconhecimento é maravilhoso, potente, mas eu preciso de técnica, eu preciso estar preparado para usar isso. Então, quer dizer, hoje a gente tem muitos livros sobre feedback, a própria internet, se entrar no chat GPT, tem muitas informações sobre como dar feedback, sobre como receber. No entanto, só entendendo sobre a teoria, o líder não consegue ser eficaz ao dar e lidar com feedbacks, né? Porque isso depende da maturidade psicológica, de entender, de se entender primeiro, né? Para conseguir, no relacionamento ali com o colaborador, ser eficaz. Isso. Por quê? Ele vai criar uma sintonia com o colaborador. Ele precisa sintonizar, né? E aí, se ele não tiver preparado emocionalmente para isso, tem conexão. Eu vou falar para você, você vai fazer de conta que ouviu, o outro faz de conta que falou, e a gente faz de conta que teve uma conversa. Não é verdade? Será que essa é uma hipótese, Giancarlo, quando a gente fala de feedbacks no ambiente organizacional, e em algumas empresas ou em alguns setores haver uma restrição, até uma visão negativa sobre essa ferramenta de liderança? Sim, até porque a gente entraria em outros temas, né? A própria questão do script organizacional, né? Que aí cabe um outro podcast para a gente falar sobre isso, né? Apenas sobre esse tema. E que, sim, tem a ver com a gestão, com a liderança, porque se a liderança ela não tem desenvolvido, porque todos nós temos essa capacidade, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui é capaz de fazer e dar, né, excelentes feedbacks, né, excelentes reconhecimentos, mas tem que estar preparado para isso, né? E aí, às vezes, muitas vezes eu escuto que a dificuldade é como fazer, né? O que vem a isso? Qual é a consequência disso? Assim, não está muito claro, né, como fazer esse feedback. E o que eu preciso, líder, gestor, que comportamento, que postura, como é que eu faço para fazer isso, né? Então, eu preciso me conhecer, primeira coisa, né? Que isso que eu ia falar. Então, tem uma relação aí de autoconhecimento com potência dos feedbacks. Porque aonde que, de repente, eu tenho um gargalo emocional, tem coisas que eu não estou bem resolvido, não consigo falar muito bem com você, porque isso, para mim, é dolorido. Tem alguma dor lá atrás que eu não resolvi e eu não consigo resolver com você. Né? Eu tenho dificuldade. E se eu tenho dificuldade de fazer isso, eu não vou conseguir fazer um bom feedback com você, né?
Olha só, hein? Então, veja só, estamos aprofundando nessa temática aqui, né? Porque quando eu estou lá no treinamento, quando eu falo sobre como dar e receber feedback, são apenas 2 slides ali. Tem as regrinhas ali, né, de alguns cuidados, mas só essas informações, né, elas não são suficientes para o feedback ser eficaz. Porque primeiro, então, a partir do que nós estamos conversando aqui, depende de como estão as questões internas da liderança para conseguir, vamos dizer assim, não misturar as questões que são do líder e as questões que são do colaborador. Isso, né? E aí você falou muito bem, as questões internas do líder e as questões internas do liderado. Por quê? Como é que ele está vindo para esse feedback? Ele está preparado? Como é que você percebe que ele se sente? Né? E aí a gente vai depois falar de algumas questões então importantes, porque assim, você não vai conseguir fazer o que você quer. Na mente, no nosso diálogo interno, tá tudo 10. Eu vou lá, vou falar, mas na prática é outros 500 que a gente fala, né? Na prática. Aí tem um link, como você falou, da mensagem corporal, né? Porque Exatamente. Se não houver uma coerência entre o que é dito e o que é sentido, junto com a intenção, não há coerência ali. O colaborador vai receber o feedback, mas vai ser, muitas vezes pode ser apenas uma questão formal ali, mas que não vai ajudar no desenvolvimento. Isso, porque ele vai perceber que não é verdadeiro, não está sintonizado. Né? Então, eu não vou nem falar de empatia, eu vou falar, e além, eu vou falar de sintonia. Né? Sintonia. Olha só que interessante, hein? Feedbacks aí com o uso da análise transacional, né? Então, eu sempre digo o seguinte, quanto mais autoconhecimento o líder tem, mais potente é a sua liderança. Mais potente, com certeza. Agora sim, Giancarlo, vamos imaginar, então, esse assunto, na maioria das vezes nós somos chamados lá na empresa porque existe algum problema, alguma situação e os gestores ali não conseguem identificar o que é que está interferindo ali ou numa queda de produtividade ou dificuldades de relacionamento, né? E vamos conversar, então, sobre como a ausência de reconhecimentos, e por consequência os feedbacks, mas o reconhecimento ele é até mais amplo do que os feedbacks, né? Como essa ausência impacta nos relacionamentos, lá no ambiente organizacional. Então, Luiz, eu vou fazer um link né, de um tema que está sendo muito ventilado, e, enfim, há questões aí, alguns fazem dando uma importância às vezes exagerada, outros menos, mas algo que é importante, sim, né? E que veio com uma mudança. Eu vou fazer um link com a NR1, as mudanças da NR1. Opa, NR1. Que a gente está falando ali, qual que é a mudança que a NR1 trouxe? Da avaliação de riscos psicossociais. Ora, nós acabamos de falar que o reconhecimento né, vai trabalhar onde? Ele é uma necessidade psicossocial do indivíduo. Sim, tem a ver com as emoções. Então, se eu quiser trabalhar questões psicossociais do indivíduo, o reconhecimento é uma das ferramentas para lidar nessa análise de riscos psicossociais. Então, quer dizer que se na empresa existe uma carência, uma ausência de reconhecimentos positivos, isso pode impactar na saúde emocional dos colaboradores. Sim, eu vou pegar uma relação de pontos assim que a gente pode encontrar, Luiz, de problemas dentro da organização. Conflitos interpessoais, na verdade, conflitos, relacionamento intergrupais também, assédio, às vezes intimidação, vitimização, violência verbal, às vezes falta de apoio, o próprio ritmo de trabalho, subutilização da capacidade dos colaboradores, comunicação defeituosa, preconceitos, problemas relacionados à liderança, desenvolvimento de carreira, a própria cultura organizacional. Então, olha quanta coisa. É um pacote. São coisas que podem ser abordadas por um programa de relacionamento de feedback. Olha. E você tiver isso instituído de uma maneira formal, bem organizada, você tem aí uma ferramenta
para lidar com esses aspectos psicossociais que podem acontecer na sua organização, na sua empresa. Então, quer dizer, esse é um assunto de que está bastante em evidência hoje. Provavelmente no ano que vem as empresas terão de ter uma atenção especial a esse assunto, e o reconhecimento pode ser uma ferramenta bastante potente para influenciar de uma maneira positiva na saúde emocional dos colaboradores e, por consequência, na melhoria de vários processos, de vários padrões. Então, quer dizer, é algo que melhora a saúde emocional, é bom para o indivíduo e também contribui de uma maneira positiva para os resultados do negócio. Exatamente. Agora, quando tem essa ausência, olha só, hein? Porque veja só, esse assunto, eu percebo que, principalmente as questões emocionais dentro do ambiente organizacional, eu percebo que aquelas empresas que já vêm dando uma atenção especial a esse assunto, são empresas que estão crescendo, que têm mais produtividade, porque também entende o funcionamento do indivíduo e também dão uma atenção a isso, né? Porque as pessoas, nós enquanto indivíduos, nós também somos influenciados pelas questões emocionais, e essas questões emocionais são influenciadas pelo que acontece dentro do ambiente organizacional. Então, quando há os reconhecimentos positivos, tanto os condicionais quanto os incondicionais, isso traz um efeito bastante positivo para o ambiente organizacional, porque as pessoas percebem que estão indo bem, sentem-se importantes, e não têm a necessidade de externalizar comportamentos disfuncionais para suprir aquela fome de reconhecimento que você comentou conosco no início do podcast. Sim. Então, olha só o impacto da ausência ou da presença de reconhecimentos. E lembrando, que quando eu falo de reconhecimento, muitas vezes tem uma correlação com elogios. Sim. Então, os reconhecimentos, eles não são apenas os elogios. Os elogios são uma parte só. Então, o reconhecimento começa ali pelo bom dia, mas um bom dia de verdade, é perceber como que o colaborador está chegando. Dependendo, ele chegou, não está muito legal hoje, você vai lá e pergunta, e aí, como é que você está? Ou até, realmente, quando finaliza uma atividade, foi tudo bem, e de dar essa informação para o colaborador. Então, os reconhecimentos, eles são bem mais amplos do que o elogio. São informações que são externalizadas, tanto de uma maneira verbal ou não verbal, como você comentou, não é, Giancarlo? E que fazem parte do atendimento de uma necessidade humana, de uma fome de reconhecimentos, né? E que isso tem a ver de uma maneira direta com a saúde emocional do ser humano. E aí, Luiz, só para fazer um fechamento aqui, um link desse aspecto, que a gente vê muitas vezes um feedback, um reconhecimento sendo feito após uma avaliação de desempenho, chamar assim avaliação de desempenho, que é mais comum ser utilizado. Eu gosto mais do termo gestão do desempenho, porque eu vou gerir o desempenho do que fazer avaliar apenas. Ok, eu fiz uma gestão do desempenho e ela vai ter mais potência se eu tiver preparado também as pessoas para aplicar esse reconhecimento. Porque o líder ali, ele fez, né? Então ele avaliou as metas, os resultados, tem a noção ali do comportamento. A hora que ele vai fazer esse PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual, ele vai fazer o quê? O reconhecimento. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente vai... o que precisa, o que não precisa, como é que a gente vai construir esse desenvolvimento. Tem que estar preparado, Luiz. Porque não adianta eu fazer só uma parte, né? Eu avaliar, fazer uma gestão de desempenho, mas não conseguir fazer a parte final, que é a mais importante, que é fazer o reconhecimento para que esse desempenho, então, realmente possa ser potencializado. Porque muitas vezes é mais uma questão burocrática ali, de atender uma meta. Todo ano você tem que conversar com o funcionário, né, dentro do PDI. E
com o reconhecimento, com essa visão mais ampla, né? Então ele pode fortalecer ainda mais esse programa de desenvolvimento individual. Exatamente. É potencializar, é desenvolver, é estimular, né? Porque muitas vezes a gente vai olhar a questão da motivação mesmo. Eu tenho que estar bem emocionalmente, né? Se eu estou bem emocionalmente, dentro daquela organização, me sinto bem, me sinto pertencendo, né? Estou incluído, gosto do que faço e consigo, assim, trabalhar de uma forma mais produtiva, eu vou gerar resultados muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais potentes para a organização. Com certeza. E só fazendo uma chamada aqui, esse não é o assunto do nosso podcast, mas tem outro que nós já falamos sobre esse assunto, mas a ausência de reconhecimentos positivos pode gerar a incidência de conflitos disfuncionais. Então, tem uma relação entre reconhecimentos e conflitos. Então, onde tem mais reconhecimentos positivos no ambiente organizacionais, melhor dizendo, tem menor incidência de conflitos disfuncionais. Mas esse foi um assunto de um outro podcast, né? Foi. E aí, só lembrando também, né? Que a gente falou, gera ausência, gera atestado, gera acidente, né? Então, isso gera outras consequências, que além daquelas que a gente colocou aqui, né? Então, você vê a importância de estarmos preparados para conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, né? E acho que isso hoje a gente sente falta de conversar, de dialogar, né? Por isso que a questão aqui que eu estava até observando, os diálogos emocionalmente educados. Como que é isso? Diálogos... Emocionalmente educados, porque é um diálogo emocional, nós estamos falando de emoções, da parte emocional, né, de percepções, de sintonia. E educados por quê? Porque eu vou respeitar você, né? Eu tenho que ter, aí vou adiantando algumas questões, que é pensar o seguinte, o que eu preciso ter, né? Como é que o líder precisa agir? Inicialmente com 3 P's, vamos aplicar os 3 P's aqui que a gente usa na AT, né? Permissão, proteção e potência. Então, que eu possa permitir o outro a crescer e eu possa, nesse diálogo, permitir falar também o que eu preciso falar, né? Que estejamos num ambiente protegido, preparado para que a gente possa fazer isso com o maior cuidado possível, o maior respeito à pessoa, né? E que isso possa potencializar, né, o desenvolvimento de quem está recebendo e de quem está dando, porque é um exercício, né? É um aprendizado também você dar o feedback. Você vai se lapidando nisso. Então, que a gente possa aplicar esses 3 P's, né, de início. Tem que ter em mente esses 3 P's aqui como uma prática do feedback, começar por aí. Bacana, Giancarlo. Então, até já pegando, assim, você já está começando a dar as dicas aqui, práticas. Exato. E estamos quase chegando aqui ao nosso podcast, mas não é o final ainda, porque justamente esse é o ponto central dessa nossa conversa. É a ter na prática. Então, como aplicar a análise transacional na prática a partir dos conceitos de feedback e reconhecimento. Então, para quem está nos assistindo, porque quem está nos assistindo aqui pode estar à frente de uma grande empresa ou pode ser também alguém que esteja ali liderando uma pequena equipe. E na prática, como é que seria ali pro gestor ali colocar em prática os reconhecimentos para ter todos esses resultados positivos que a gente tem conversado aqui, Giancarlo? Então, eu penso que, assim, a gente, quando eu vou fazer um feedback, que é importante. Eu não sei por onde começar, o que eu vou falar, enfim, até sei o que eu vou falar, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um roteirinho? Vamos escrever um roteiro lá, né? Olha, quando eu arrumei o roteiro, eu vou colocar lá. Então, assim, pedir permissão. Olha, o que é pedir permissão? Luiz, então é o seguinte, eu preciso falar algo para você. Posso? Você permite que eu te dê um feedback, que a gente possa conversar de determinados assuntos? Porque se você não quer conversar, você não está aberto, não adianta eu chegar e falar para você. Não vai ser eficaz. Né? Então, o primeiro ponto, pedir permissão. Vamos conversar? Podemos conversar sobre tal coisa?
Então, você vai faz o roteirinho lá. Tem que lembrar que tem que falar, pedir permissão, conversar com a pessoa, que se aí eu abre o posso, canal de se ela está comunicação. aberta, né? Aonde que eu vou fazer isso? Qual o local que eu vou fazer? Na minha sala, numa sala de reunião, lá no meio do pátio, enfim. Cuidar do ambiente. Eu preciso ter um ambiente adequado para fazer isso. Não é de qualquer jeito. Não é no meio de um monte de pessoas que eu vou chegar. Ô, Luiz, vem cá, eu quero falar para você tal coisa. Não. Preciso cuidar do ambiente. Preciso ter esse respeito, né? Cuidar que, como eu falei, eu tenho permissão e nós temos abertura para falar disso. Podemos falar? Então, né? Estou aberto, você está aberto. Vamos combinar aqui, criar um campo de convivência que a gente possa ter essa abertura de o que nós vamos falar, como nós vamos falar e que nós não tenhamos preconceitos, ou pré-conceitos, né, do que a gente vai falar. Então, fazer essa relação. Se eu for comentar isso, o que eu vou fazer? Então, vai fazendo um roteirinho. Primeiro pedir permissão, vou cuidar do ambiente, vou colocar aqui que a gente tem que construir uma abertura, um campo de convivência para dizer como é que a gente vai fazer, o que vai fazer. Aí eu vou falar do tema. O que eu vou falar? Qual é o tema? Escreve. Por quê? Na cabeça é uma coisa, mas a hora que eu escrevo se torna mais fácil de entender. Será que era isso que eu queria falar mesmo? Que eu vou falar? Então, quando você escreve, às vezes você muda a tua própria narrativa. Então, você vai lá e escreve. O que você quer? Eu vou falar sobre tal coisa assim, assim, assado. Ok. Próximo passo. Bom, escutar. Como é que eu vou? Bom, vou escutar a pessoa. Então, ok, vou escutar o Luiz. Tá, tô aqui, Luiz. Escutar de maneira verdadeira. Verdadeira, sintonizada. Porque é o quê? Por que sintonizada, Luiz, e não empática? Porque não é só se colocar no lugar do outro, mas entender a emoção que você está trazendo. Aí eu estou me sintonizando. Compreendendo a emoção que você está trazendo. Aí eu estou me sintonizando. Não só empatia, mas sintonia. Entendeu, compreendeu o motivo da tua emoção. Então, estou ali, estou sintonizando com você, estou escutando, entendendo o ponto de vista, compreendendo o que você está trazendo. Então, esse é outro ponto. Vou compartilhar sentimentos, por que não? Olha, entendo, não. Eu também me sinto assim, me sinto assado, também tenho esse sentimento. Poder, como é um diálogo emocionalmente educado, poder passar essa questão dos compartilhar esses sentimentos. A gente poder aberto. Eu tenho abertura, por isso da abertura. Bacana. Né? Dá abertura para isso. Nós estamos como duas pessoas civilizadas conversando aqui, Dois entendendo seres isso. humanos. Dois seres humanos em alto nível, buscando esse alto nível, conversando. Né? Vou expressar as necessidades. O que eu preciso de você, então? Né? Qual é a tua necessidade? Qual é a minha dessa nossa conversa? Nós vamos chegar aonde? Né? Tem que estar expresso. Então eu preciso que você faça. Vamos acordar isso? Acordamos? Fechado? Fizemos um acordo. Então, quando nós fazemos um acordo, Luiz, no próximo feedback, no próximo reconhecimento, qual que é o ponto de partida? É o acordo que nós fizemos. Que foi combinado. Que nós combinamos. E aí eu trago sempre, deixo isso consciente, por quê? Se nós acordamos, Luiz, vamos conversar o seguinte, aquela situação lá. Lembra que nós conversamos semana passada e nós combinamos, nós acordamos de fazer isso, assim, assim, assim. É verdade. Então, aí você tem uma outra perspectiva de abordagem, né? Então, faz um roteirinho desses pontos que eu falei, né? Faz um roteirinho, escreve como é que você faria esse feedback. Você não precisa cada um depois você fazer isso, obviamente, né? Mas faz um roteiro para você começar a praticar, para você ter uma linha de atuação. Quando você fizer lá o quinto, o décimo, você nem precisa, você já está mentalmente você já planejou isso.
Então, você está colocando na prática isso que a gente está falando. Olha que legal, hein, Giancarlo? Ó, então, você que está nos assistindo aqui, você ouviu o Giancarlo passar o roteiro de como colocar em prática os feedbacks nesse contexto do reconhecimento. Então, volte o vídeo ali se você não anotou, porque, olha, vale ouro essa informação que o Giancarlo passou. Então, está aí a informação disponível para você. Muito bom, Giancarlo. E até complementando o que você está trazendo, eu percebo que os reconhecimentos e feedbacks na prática, então, também tem a ver com a criação de um ambiente favorável para isso, que começa ali com o bom dia, que começa com a energia do líder de ter esse ambiente de acolhimento e para que as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam importantes naquele ambiente. E também aí fazendo um link com o que você traz dos acordos, dos combinados. Então, os feedbacks, eles precisam estar relacionados com o que foi acordado antes. Então, quais são as regras da empresa? Quais são os resultados? Quais são as normas do negócio? Então, os feedbacks, eles precisam ter um parâmetro, precisa ter um padrão. Agora, é claro que os reconhecimentos positivos, eles independem disso, né? De ter um ambiente, de uma intenção positiva com os colaboradores, de dar informações positivas a eles, não importa se é condicional ou incondicional, mas isso vai criando um ambiente bastante favorável para o trabalho em equipe, e isso naturalmente vai interferir na produtividade. E a frequência também. Então, da liderança já estabelecer um padrão para dar feedbacks aos colaboradores. É uma vez por mês? É uma vez a cada 6 meses? Não importa. Ou já ter combinado com os colaboradores, olha, quando tiver algo que está fora do esperado, eu vou chamar você para conversar. Mas, no entanto, entenda que quando eu te chamo para conversar, essa conversa é para contribuir com o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, quando há um entendimento de que tanto os reconhecimentos quanto os feedbacks são para o desenvolvimento de todos, para o bem de todos, então fica muito mais fácil de implementar e utilizar como uma ferramenta estratégica da liderança, né? E já estamos chegando ao fim aqui, Giancarlo. Já passa rápido, né? A gente falou que a nossa conversa, elas voam. Mas assim, temos alguns minutinhos ainda. O que é que você gostaria de dizer aqui que não falou ainda, Giancarlo? Tem alguma coisa assim que você quer complementar? Poderia dizer assim, né, Luiz, que a feedback, o reconhecimento, ele é uma ferramenta muito potente. É uma ferramenta que pode proporcionar à sua organização o crescimento, desenvolvimento das pessoas, tornar um ambiente mais saudável, tornar um ambiente mais criativo, um ambiente de crescimento. Então, se você tem alguma dificuldade em dar feedbacks ou receber feedbacks, precisa aprender, busca orientação adequada, procura um profissional qualificado para que ele possa auxiliar, ele possa contribuir para o crescimento da sua empresa, da sua equipe e das pessoas que fazem parte aí da sua organização. Bacana, Giancarlo, muito bom esse nosso fechamento, porque essa conversa não termina, né? Então, em outros podcasts aí a gente vai dar sequência a esses assuntos. Agora, eu sempre digo que o melhor investimento que um líder pode fazer, o que dá mais retorno, é investir em autoconhecimento. Então, nós estamos falando aqui sobre feedbacks, estamos falando sobre reconhecimentos, mas o pano de fundo é o autoconhecimento. E talvez você que esteja nos assistindo não conheça ainda a análise transacional. Então, a análise transacional é uma ferramenta muito potente para você que está à frente aí de equipes e que lida com pessoas, para fortalecer a sua liderança no sentido de ter mais ferramentas para você lidar com os desafios diários. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, na descrição do vídeo aqui do podcast, você vai encontrar mais informações para ter acesso a conteúdo sobre análise transacional, para também participar de capacitações nessa área. Quem sabe a gente possa se encontrar ao vivo em algum momento, não é? Então,
sinta-se à vontade para estar junto conosco. Então, fechando aqui, Giancarlo, mensagem final aí para encerrarmos esse podcast. Olha, Luiz, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade que nós tivemos de conversar um pouquinho mais sobre a análise transacional, sobre reconhecimento, sobre feedback. Tem tantas coisas, né, que a gente vai descobrindo no dia a dia, que são importantes para a gestão, que fazem diferença. E acho que é o que você falou, fecha, né? Autoconhecimento. Busque se aprimorar, né? Busque pessoas qualificadas, busque se qualificar. Isso faz a diferença para você, aonde você estiver. Isso vai proporcionar teu crescimento, teu desenvolvimento e vai proporcionar para você muito sucesso. Muito bom, Giancarlo. Foi um prazer estar com você aqui mais esse podcast. E quem está nos assistindo, nos siga nas redes sociais, aqui no canal também. E dentro de breve, mais informações sobre análise transacional na prática. Abraços!